Ora bem, ora já temos aqui malta, bem-vindos. Ora bem, já temos aqui a sua Dona Maria João, o Soutor Carlos. Ora bem, isto tem de ser um de cada vez, que senão isto é muito confuso, pá. Adicionamos muita gente, muita gente. Meninos, só têm de aceitar. Ora, espetáculo. É lá! Não. É lá, já estamos todos. Falta os Dias e o Rafael. O Rafael não sei se virá porque está doente. Ah, Opa, ok, ok. isso é que é mais chato. Aparentemente ele levou a vacina e está a ter aqueles efeitos normais da vacina, não se está a sentir muito bem. Os dias deve estar quase aí a entrar. Epá, isto é giro, isto assim. Ai, vou tirar um print screen, era. Diz o Não, outro. espera aí que eu tenho que mudar então de ângulo porque estava assim a dar um bocadinho de cana. Que estou Estava a agora dar estou. cana? Sim, que Olha, estou na cama. ainda Pronto, agora já não estou. ninguém O som viu que está bom, o senhor. Está Tatiana. ótimo, está ótimo, está ótimo. Deixem-me lá pôr aqui o meu coisinho a gravar. O meu coisinho já está a gravar. Pronto. Deixem-me ver som. Ei. Som. Vou ter de pôr os fones ao pé de mim, senão não sei ouvir nada. Ok. Só tenho os Ah, fones, ok, estou a só tenho os perceber. fones ao pescoço para dar estilo. Sim, Ai, tipo Só DJ. quero o microfone. decorativos, efeitos decorativos, é? Tipo Só DJ, preciso do microfone para estar ligado ao computador. De resto é DJ Ah, estou a secundário. perceber. do Instagram. Ora, não sei se o Josias já entrou. Vou só espreitar. Ai, que Uhum. escândalo! O que é Então, que foi? Descobri agora que só posso ter 3 convidados. Portanto, alguém depois. Ah, porquê? Não pode ser Vamos ser mais. Não pode ser mais. Só podemos ser 4 aqui no três, ecrãzinho. cinco, quatro pessoas. Ah, eu pensei que sabias, fofa. Não, Não. não sabias. Não, para mim convida. Mas não. Eu gosto é de festa. Ah, Pronto. exato, exato. Então, queres que nós vamos saindo, vamos revezando? pois é, isso, se calhar eu como tenho estado cá mais vezes e posso sair e dar espaço. André, quando vier os dias, porque ele também ainda não veio. Pronto, então, Pois. quando for isso, avisas-me e eu saio discretamente. Sim. Digo que tive problemas de internet outra vez. Exato, exato. Estou com aqui uns problemas técnicos, Eu te- desculpem. te- tenho, Sim. tenho, tenho que reclamar com o serviço de internet aqui em casa. Wink. Ora bem, vamos lá começar. Porquê? Porque, epá, Maria João, foram as nossas 2 últimas fichas, pá. Quer dizer, a última, porque a outra eu ainda não fiz. Mas estás quase. Isto Não sei porquê? se vou conseguir entregar, mas eu vou ler, eu vou ler. Sim. Porquê é que estamos aqui hoje juntos para falar de investigação e para falar de estudos e do prolongamento dos estudos, da vida académica, do que é isto ser cientista, não é? Porque é giro, nos filmes é giro ser cientista. Isto depois na vida real é uma batalha, não é? Eu podia ter convidado mais 10 pessoas que conheço, pós-docs, bolseiros e que vivem completamente com a corda no pescoço, porque de facto Pois. é uma vida de bolsas, sem descontos, instável, onde quando não se publica não há trabalho, pode Uhum. haver a suspensão de uma bolsa, por exemplo, não é? Sim. E o Carlos está ali com aquele ar, com o seu ar mega. Ele hoje veio todo boneco, não é? Todo mega profissional. Epá, Quase sempre. e eu estou com a Não, t-shirt e deitado na cama. Eu devia estar um bocadinho mais apresentável, desculpem. Tatiana, às vezes, às vezes também estou a assistir aulas com chinelo e com fato de treino, portanto, Olha, oh André, acho que é a tua deixa para tu saíres de fininho. Pronto, como podem ver, a minha participação. Muito obrigado a todos. Ainda Deixem-me. voltas a entrar Obrigada. provavelmente e vai mandando Sim, eu bitites, está bem? sim, Que é para de- falarmos de ti também. deixem gostar sempre do que eu disse, e eu estarei aqui para vos responder. Portanto, até já. Até já. Até já. Ora bem, então o Josias está aqui. uhum. Já está. É só aceitar.
Agora sim, isto agora parece uma discussão de turma, não é? Exato. Ó Carlos, enquanto o Josias não aceita, Diz. tu és o que mais próximo está de todos nós de te dedicares a 100% de alma e coração à vida académica. É verdade ou é mentira? Brandão, como dizia o outro. Sim, sim, andará à volta disso, sim, sim. Portanto, tu estás nesse mood de pedir bolsa, seguir a vida académica, fazer a coisa toda certinha. Quem não sabe, o nosso Carlitos tem 26 anos. Portanto, É e está a verdade. fazer um doutoramento. E está a fazer um doutoramento É e lá. faz investigação na Faculdade de Letras. O que é, assim, uma coisa... Espetacular. Eu não conhecia, Carlos, muito prazer, eu ainda não te conhecia. Nós só falávamos lá na internet. Josias, tens de aceitar, homem. O Josias está a falar ali em baixo. O Josias diz que não pode aderir, aparece-me aqui a notificação. Se calhar está no computador, só no telemóvel é que dá. Pois. Daqui a nada estou a chamar o André de volta. Bom, estou a ver-vos sempre. Diz, Carlos, desculpa, diz. Ó Carlos, conta lá, se calhar começamos então por ti. O que é Ok. que te levou um jovem, não é? Um jovem a pensar, olha, vou-me meter nisto. Bom, vou meter nisto, realmente, se calhar devia ter tido mais juízo na cabeça e Ai, tão bom. devia ter pensado duas vezes na minha saúde mental, quando os meus pais me diziam assim, ouve lá, então, mas tu tens mesmo a certeza que já queres fazer o doutoramento? Eu disse, já a seguir, vai já imediatamente, pronto. De facto, pronto, em primeiro lugar, queria agradecer imenso o convite da Tatiana, por deixar de estar aqui hoje a dar o meu testemunho. Também queria cumprimentar a Maria João, porque realmente nós só nos conhecemos no grupo. O nosso conhecimento é virtual, mas eu espero que um dia nos possamos conhecer presencialmente e que possa ser um convívio muito agradável. Bom, em relação depois dos outros colegas que também podiam estar aqui, mas que por motivos diversos não estão, também os cumprimento e pronto. E com isto começa então a minha reflexão, digamos assim. Olá, Josias. Grande Josias. Continue. Não quero atrapalhar, continue. Depois paga a apresentação. Vai daí, vai em frente. Exato. Está aqui está aqui o André a dizer mais juízo na cabeça, melhor resposta. Exatamente. Bom, então, relativamente a esta questão de começar. Bom, eu se calhar, se me permitirem, eu fazia aqui só assim uma breve história das minhas atividades, do que é que fui fazendo. Pronto, eu entrei para a faculdade. Doutorando em História Antiga. Diz? Ou não fosses tu doutorando em História Antiga. Tens de buscar. Exatamente uma história disto, mas vai ser muito rápida, muito sucinta. Então, é assim, eu entrei para a Faculdade de Letras em 2013, eu fiz lá a licenciatura, depois, em 2016, eu estava ali num impasse em relação ao mestrado, porque tinha uma questão para resolver e fui fazer uma pós-graduação, que não tem nada a ver com a história, mas que o objetivo era fazer digamos, entroncar os conhecimentos que adquiri na licenciatura para uma coisa mais extensa, e fui fazer uma pós-graduação na Escola Superior de Comunicação Social. Depois regressei à Faculdade de Letras, eu sei que já foste aluna daquela casa, e é uma casa, sem dúvida, muito boa, alunos e professores de topo, e valeu muito a pena. Depois regressei à Faculdade de Letras em 2017, fiz lá o meu mestrado e pronto, e depois por lá fiquei, digamos, criei lá as minhas raízes, fiquei por lá, e depois, em 2020, em janeiro, defendi a tese de mestrado, portanto, no ano passado, e assim que acabei de defender a tese, meti-me logo, digamos assim, a fazer o doutoramento. Pronto, e basicamente foi este o meu percurso, e não sei o que diga mais, talvez... Olha, relativamente a este teu início no doutoramento, já entraste em desespero várias vezes ou sou só eu? Não. Deixem aqui dizer que essa imagem assim um bocado utópica de que as coisas é tudo uma maravilha e que nós estamos assim, tipo, saímos da cama de manhã e estamos assim, uou, é hoje que isto vai correr bem, que está tudo uma maravilha. Não, não está. Não está porque há dias que são muito difíceis e depois há dias em que tu tens de conseguir fazer
uma ginástica muito grande para conseguir, e ainda por cima agora nestes tempos de pandemia é muito difícil tu conseguir estar concentrada a fazer qualquer coisa, porque há sempre 1000 coisas a acontecer à tua volta. Agora, em relação, eu achei muito pertinente a pergunta que tu colocaste para este podcast, que é como sobreviver? Porque de facto isto chega a um ponto que é uma questão de sobrevivência. É mesmo uma questão de I will survive. E não de vivência, né? É de sobrevivência. De sobrevivência. E de facto, sobrevivência a vários níveis. A nível financeiro, porque é preciso que das duas uma, ou nós consigamos conciliar um trabalho fora da faculdade que nos permita pagar as propinas, ou então temos a sorte de conseguir uma bolsa e ficamos e a coisa corre de feição. Ó Carlos, mas aí depois temos o problema que depois alguns de nós têm, né, como a Maria João sabe, que é, ou consegues uma bolsa e és investigador, ou não consegues uma bolsa, tens dinheiro para pagar as propinas, mas estás com a corda no pescoço, não tens tempo. Portanto, e é preciso um tempo astronómico. Eu acho que as pessoas não fazem ideia. Eu acho que as pessoas têm muito aquele romantismo de ela gosta tanto de estudar, coitadinha, está a fazer o que gosta, está a estudar. E não percebem o difícil que é conciliar uma vida profissional com a investigação científica e com o nível de exigência que é pedido a nível da investigação e com o facto de teres de produzir trabalho, mesmo quando não consegues às vezes ter inspiração emocional ou psicológica para escrever uma linha que seja, não é? Exatamente. E de facto há dias que são mesmo porque no caso de um doutoramento a Maria João está a fazer mestrado, não é? E acho que nós... Sim, mas a Maria João está a fazer é quase um doutoramento, esquece. Eu já vou falar da minha história. Eu fico fofinho. Eu sou uma player aqui, tá? Ok, então, sim, de facto, essa questão de mestrados e doutoramentos, eu acho que os níveis de exigência acabam por ser quase sempre os mesmos, mas de facto, num doutoramento, isto começa-se a tornar um bocadinho difícil, porque foi como tu falaste bem, é preciso publicar, é preciso estar presente, é preciso fazer uma carreira, é preciso consolidar as coisas, porque senão chega-se a um ponto em que, então, o que é que queres fazer com isto? Porque basicamente as universidades trabalham muito com isso. Vou tomar notas de coisas para falar, que se não esqueçam. Eu também faço isso, sabias? Eu também interromper os outros intervenientes. 2 segundos só para tirar ali umas coisinhas que eu tinha anotado para falar e que me esqueci. Ai, Jesus, vou ali também pegar. Eu vou ali e já volto, tá? Sabes, isto aqui é tudo à base de método. Eu trouxe o iPad para não ter que correr. Eu já imaginava. Não, mas olha, está aqui tudo muito esclarecido. Não, mas meu sério. Deus! Nossa, vocês fizeram até script. Eu vim com a cara e com a coragem, como diz o brasileiro. Malta que nos está a ver aí em casa, todos os investigadores são neuróticos, está bem? Está aqui a prova. Assumidos. Aquela história Está muito bom. aquela história que as pessoas dormem com um bloco de notas ao lado da cama, não é mentira, é verdade. Às vezes dorme-se com um bloco de notas debaixo da cama. No meio, das meias e assim é possível que haja lá um bloco de notas. Bom, então É verdade. É verdade, é muito difícil. É muito difícil e há dias que é preciso ter mesmo assim, ser tipo um Ulisses, tipo da Odisseia, do Homero, tipo... É preciso mesmo acordar e ter muita coragem para estar no doutoramento, porque de facto há dias que uma pessoa parece que isto já não vale a pena, isto não tem sentido nenhum, e o meio académico é altamente competitivo, quem está de fora, as pessoas que estão de fora não conseguem perceber isso, mas o meio académico é altamente competitivo, toda a gente quer um lugar ao sol. Vaidoso, né? Diz, Josias. É vaidoso o ambiente. Há uma vaidade acadêmica. Vaidoso e se me for permitido é um jogo de egos completo, as pessoas estão sempre a tentar mostrar o melhor de si, enfim, são questões que depois podíamos falar também pormenorizadamente. Mas, Carlos, mas eu vou-te pedir assim, guarda as tuas notas 2 minutos, que eu já vou voltar a ti, e agora vou passar a palavra à Maria João para ela fazer uma breve apresentação também do que é que ela está a estudar, para as pessoas que não o conhecem, porque a Maria João é fisioterapeuta, não é? E de repente deu-lhe assim uma travadinha na vida e foi-me fazer um mestrado em filosofia.
explica-me tudo. Exato. Só uma cena, não queres começar com os Josias, porque apesar de tudo, eles têm um nível de conhecimento mais próximos. Eu sou aqui mesmo igual, outlier. Fala-me de ti, então. O Carlos acabou por não dizer, mas o doutoramento dele é em História Antiga. Sim. Já o doutoramento que o Josias está a frequentar é o mesmo que o meu, portanto é em História e Cultura das Religiões, certo, Josias? Sim, sim. Eu inicio... Connosco, diretamente do Brasil. E morrendo de saudade de Lisboa. Oh, yeah. Bom, o meu doutoramento, como vocês já disseram, como a própria Tatiana já falou, na área, o curso é de História e Cultura das Religiões. Eu vim de uma linha totalmente diferente do que eu estou fazendo agora. Na realidade, eu tenho uma formação em teologia, mas é uma formação não reconhecida, porque aqui no Brasil tem muitas formações em teologia mais institucional, né? Eu sou religioso, eu sou protestante. Então você faz uma teologia que ela não é a nível reconhecido como acadêmico, mas institucional, você tem um crédito daquilo como se fosse um curso como qualquer outro. Enfim, Aí depois eu fui fazer história, aí sim a nível mesmo universitário. E quando eu fiz teologia e fiz história, eu tive contato bastante com a história do pentecostalismo, movimento do qual eu participo, e também com os horrores da ditadura militar, né, na história. E já tinha também estudado a história do pentecostalismo, que é um movimento que vocês devem ainda mais ou menos ter ouvido, que é um ramo do protestantismo mais dado a dons, a milagres, enfim. E depois eu fiz uma junção, né? Eu peguei da teologia que eu já tinha aprendido alguma coisa da história desse pentecostalismo, que nasce no século XX, propriamente dito é século XX, nos Estados Unidos, e fiz o contraponto com a ditadura militar no Brasil para saber onde estavam os pentecostais quando houve ditadura, assim como houve ditadura aí, aqui foi muito parecido, né? As instituições religiosas se aliaram à ditadura militar justamente por causa daquela coisa do fantasma vermelho, guerra, como é que se fala? Guerra Fria, Estados Unidos, quem era dos bonzinhos era do lado dos Estados Unidos, e os maus, dos endemoniados, encapetados, era do lado da União Soviética, enfim. Então as igrejas já tinham todo um preparo, praticamente uma teologia da história, vendo isso como a volta de Cristo e tudo mais, e se aliaram, né, ao lado dos Estados Unidos, que também é protestante, que já tem também por detrás uma teologia também da história, por que não dizer? Enfim, eu fui estudar isso em história, mas muito rapidamente para uma monografia, que é aquela finalização do curso de licenciatura. Enfim, depois fui fazer mestrado. Como fui fazer o mestrado, eu fui fazer em Ciência da Religião, na PUC de São Paulo, que é uma universidade bem conhecida aqui de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, tem vários pesquisadores excelentes, assim, reconhecidos assim, mundialmente. Fiz também nessa área e me foquei na Igreja Assembleia de Deus, eu não sei se vocês já ouviram falar, que aqui no Brasil é muito forte. E aí também tem, que eu sei que a história mandou alguns missionários. Enfim, fiz essa pesquisa, levantei documentos e tal, tarará, terminei provando que houve uma ligação de Assembleia de Deus com a ditadura, que não era uma coisa tão novidade, mas não havia documentos, né? Então eu fiz uma pesquisa. Tu conseguiste documentar isso? Muito Exato, bom. É na ciência da religião, mas terminou sendo praticamente uma pesquisa histórica, porque eu trago muitas fontes. E aí terminei o mestrado, eu vi o Carlos falando, e já tinha feito, né? Aquela curiosidade, tinha feito como é que se fala? A loucura de ver como funcionava o doutoramento em Portugal, porque eu tive um professor meu que é amigo do Paulo Fontes, e nós fizemos aulas com a Universidade Católica de Portugal, assim como a gente está fazendo assim. E aí ele falou, por que vocês não tentam doutorado lá em Portugal, ou tanto na Católica quanto na Universidade de Lisboa? E deu aquela coçada, assim, né? Eu já tinha tido alguns contatos em Portugal, minha cunhada morou aí, enfim, caí na besteira, na loucura, de enfrentar um doutoramento sem nem descansar a minha mente de anos que eu venho estudando, porque eu não sou tão novo, e eu vim fazer a minha corrida acadêmica, ela começou já com quase 30 anos, né? Então já tem mais de 10 anos que eu estou estudando, bem mais, né? Aí terminei o mestrado, para vocês terem uma ideia. Eu defendi o mestrado em uma semana, na outra eu estava indo viajar para Portugal.
Doido, É? doido. E aí aceitaram a minha proposta de projeto, que também era estudar a ditadura militar, e aí não mais a Assembleia de Deus, que foi um foco mais amplo, que seria o pentecostalismo e todas as igrejas pentecostais que se envolveram. Só que eu conheci o Carlos e conheci o professor Nuno. Como eu sou cristão, E aí eu a não coisa, tinha noção... Hã? a coisa completamente. Como eu sou cristão, eu não tinha noção que eu poderia fazer, ao invés de estudar ditadura militar e pentecostalismo, que no Brasil agora eu só falta ser exilado, porque aqui as pessoas me detestam, porque acham que eu sou comunista, porque eu estou sendo contra o Bolsonaro, que vocês conhecem, que é o presidente da República aqui, que é uma graça, que é maravilhoso, que eu durmo pensando nele todos os dias. Aí eu conheci o Carlos. Eu acho que é por isso que todos nós gostamos imenso do Josias. Eu conheci o Carlos e eu fui fazer história também. Eu poderia ir fazer um doutoramento em teologia, porque seria mais interessante para mim. Inclusive porque nós vamos abrir aqui uma instituição, eu já participo de uma instituição que ela é confessional. Nós vamos ter agora uma teologia a nível mesmo de faculdade. E eu vou ser responsável. Só que como eu estava já estudando alguma coisa próximo de história, eu fui para a história, até por questões de mercado aqui no Brasil, porque teologia aqui não tem valor. Eu fui fazer doutoramento em história. Só que quando eu cheguei lá, eu vi o Nuno dando aquelas aulas maravilhosas. Não sei se vocês já tiveram aula com o Nuno. Vou ter em outubro, ou setembro. Não vai se arrepender. Ele é um grande acadêmico e, acima de tudo, não vamos nos iludir que um grande acadêmico não pode ser um homem humilde. Existe, tá? Ele chama-se Nuno Rodrigues. E aí, conversando com o Carlos falou, eu sou da área bíblica. Aí me deu aquela coçada. Falei, poxa, eu também vim dessa área. Por que eu estou estudando uma coisa que só falta me pegar de pau no Brasil, eu vou ter que me exilar em Portugal? O poder que o Carlos exerce sobre as pessoas. Verdade. Exato, porque o Carlos é um acadêmico de verdade, né? Eu sou um aprendiz acadêmico. O Carlos é um daqueles aqui a gente chama de CDF, que é cabeça de ferro, né? E pronto. E aí eu fui fazer uma apresentação sobre Paulo e a questão dele da legalidade à igreja para o Estado, né? Não resistir o Estado é constituído por Deus, capítulo 13 de Romanos. Fui fazer um semináriozinho do Nuno, e aí pintou, por que não transforma isso num doutoramento, né? O Carlos me deu todas as coordenadas, mil bibliografias. Por fim, eu saí da área da contemporânea, né, da história contemporânea, praticamente, embora era ciência da religião, mas é história, não tem desse jeito. E fui para a antiguidade agora para estudar Paulo, embora o meu objeto ainda é um pressuposto de religião e política. É o mesmo. Mas agora eu quero desconstruir essa construção do Paulo que legitimou, né, a igreja ser como é, o Paulo que é contra gay, é contra mulher, assim dizem, que não é isso. Mas a gente pode fazer uma desconstrução e aí pronto. Aí conheci o Nuno e mudei o meu objeto. Estou sofrendo demais com algumas aulas, alguns professores que eu amo, enfim, tá muito bom. Olha, eu, antes de começar hoje, o meu namorado dizia-me assim, olha, então, durante a live vai ser tipo Harry Potter. Há coisas que vai ser the one that shall not be named. É tipo assim, Voldemort. Não podemos dizer... Não podemos falar daquilo que nos assombra, mas nós sabemos, isto é uma realidade partilhada. É verdade, é verdade. Olha, bom, acho que essa introdução é suficiente para vocês seguirem aí, né? Josias, o André pergunta aqui, Josias, e que tal estudar essa relação religião-política, mas no caso português? Talvez se eu crescesse na reencarnação, eu faria isso, viu? Nessa vida eu acho que já não vai ser possível. Maria João, e tu? Conta-me lá o teu percurso, porque o teu percurso também é assim atípico, não é? Sim, aqui vai a nossa outlier. Então, eu tenho uma disciplina com a Tatiana e com o Josias, que está associada a religiões. Eu não tenho nada a ver da vossa área mesmo, eu sou profissional de saúde, como a Tatiana também, nós somos as duas profissionais de saúde. Eu sou fisioterapeuta.
Gosto muito do meu trabalho. Explicando um bocadinho, eu não sou especialista, sou generalista, mas tenho muito gosto por algumas áreas específicas, nomeadamente dor crónica, paliativos e casos neurológicos. Porquê é que eu estou a explicar isto? Porque isto envolve um nível de vulnerabilidade muito elevado na pessoa. E havendo um nível de vulnerabilidade elevado e ao mesmo tempo eu uso, como vocês devem imaginar, nós usamos ciência enquanto profissionais de saúde, portanto é suposto ter uma prática informada pela evidência científica, nós temos de ler essa ciência, temos de a traduzir para a nossa prática e etc. Isso leva-nos a algumas reflexões, não é? Nomeadamente questões como o que é válido ou não como produto de investigação científica, porque nós sabemos que há muita porcaria produzida a nível de artigos, mas depois também temos muito trabalho positivo. Isso levou-me a algumas reflexões que têm a ver com questões de filosofia, neste caso associadas ao conhecimento, que é epistemologia, mas eu, por causa da questão da vulnerabilidade, eu sempre adorei ética, é mesmo das minhas áreas favoritas dentro de filosofia. Eu ganhei o bichinho da filosofia recentemente, há 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, mas eu sempre gostei de refletir acerca da minha prática, é sempre uma coisa que eu tive bastante gozo. E eu já seguia, por acaso, já seguia um podcast de filosofia, até posso-vos dizer, que chama-se Philosophize This, que eu adoro, e comecei a ter mesmo bastante interesse em filosofia. Curiosamente, toca também um bocadinho uma coisa que os dias disse, eu também gosto muito da área de filosofia política, por isso tudo o que seja da área de política também acho muita piada. Mas pronto, isto porque é que eu decidi entrar em filosofia. O ano passado foi um ano muito difícil para mim e eu decidi continuar a trabalhar, mas tive de sair do meu antigo local de trabalho, estava a ficar muito pesado, mesmo do ponto de vista de saúde mental mesmo. Claro. Então eu decidi mudar um bocado algumas coisas e pensei, ok, eu vou trabalhar menos este ano, que é aquilo que eu estou a fazer, mas eu vou aproveitar e estudar uma coisa que eu gosto. Eu estava a fazer outro mestrado dentro da minha área, muito puxado mesmo, mas eu parei a meio e decidi ir para filosofia, que parece que não tem nada a ver, mas na verdade tem, porque filosofia dá para criar uma ligação com todas as áreas profissionais, de uma forma geral. Ou seja, todas mesmo. Sim, até acaba por ser universal, não é? Exatamente, é completamente universal e transversal. Filosofia é um coringa. O quê? É aquela carta que você tem no baralho, que você usa ela para ganhar. É o Joker. Sabe? É uma peça. Exato. Sim, é uma peça que encaixa em tudo. É verdade, completamente. Então, como eu gostava bastante e decidi então avançar, por que não? Vamos lá. Então, eu inscrevi-me no mestrado de Filosofia e nós temos direito, na Faculdade de Letras, como vocês sabem, algumas opcionais. E eu decidi inscrever no opcional de Religião. Oh meu Deus! Porquê que eu decidi escolher? Vou fazer o meu disclosure. Eu sou agnóstica, portanto sou completamente laica. Mas, só que eu tinha um ponto de vista preconceituoso acerca da religião. De uma forma geral, como nós somos, especialmente quando somos profissionais de saúde, nós temos de atestar um bocado os nossos viés e preconceitos. É um trabalho mental que a pessoa deveria fazer. Se não fizer, é questionável, mas pronto, há pessoas que não o fazem. Mas o meu cão está aqui, sai daqui, sai. Desculpem. Então, de vez em quando vai haver aqui movimentos. Não faz mal. Ele estava a falar bem. Ele estava a ver se estava a falar ali tudo como deve ser. Foi verificar. Exato, foi assustado. Então, eu decidi, ou seja, do ponto de vista falando de assuntos sensíveis, não é? De uma forma geral, ou seja, assuntos em que a pessoa não se sente confortável a debater, eu gosto de debater tudo mesmo. Para mim é praticamente tudo debatível e tudo tem o direito de ser sujeito à reflexão. Mas o meu ponto fraco era um bocado a questão da religião. Eu era um bocado preconceituosa. Eu decidi, ok, vou aqui introduzir uma das opcionais para fazer uma coisa diferente e estudar uma coisa diferente. E pronto. Escolher teoria e métodos, o que foi? Diz. Escolheste teoria e métodos.
Exatamente, exatamente. Apesar de ser uma disciplina dura, eu estou a gostar muito, na Sim. verdade. A sério, a sério. Não, Estou a não, gostar que eu muito. acho engraçado porque tem que aparecer essa disciplina dura, né? Isso é bem engraçado, Exato. ficou bem É dura. caracterizado É- o semestre, é dura. Olha, So mas hard. Eu André está partilhava aqui a como dizer, não é? portanto, entre vocês os quatro, têm cerca de 1800 cursos. É mais. Eu acho que o Carlos tem. É Eu capaz, não tenho. talvez. Assim, eu tenho licenciatura, uma pós-graduação, um meio mestrado e agora estou noutro. Bom, eu Opa! tenho 3 licenciaturas, mais Pois é, pois tem. pós-graduação e as outras coisas não contam. Portanto, e agora, Pois, sim. aí. E o meu cão, olha, eu vou-vos deixar a discutir 2 segundos, porque o meu cão tem que ir no escritório. É os cães que utilizam isto. Mas Tu agora abriu a porta do meu. espero deixar a pergunta, que é, para cada um Sim. de vocês, qual tem sido a prova de fogo? Qual tem sido a maior dificuldade? Vá, Uma vamos voltar professora aí. Que pergunta, Tatiana, que pergunta. Já cá estou. Ah, Pode ser para o Carlos, é já para o Carlos. Vai, Carlos, és tu. Dá-lhe. Tatiana, a maior prova de fogo, epá, é assim, no mestrado eu parece que não senti tanta dificuldade em fazer os seminários, porque o ensino era presencial e não sei, era um conjunto de circunstâncias completamente diferentes destas que estou a viver no doutoramento. A maior prova de fogo talvez esteja a ser a questão como eu referi ao início, da gestão do tempo, e depois no caso do doutoramento, e no meu caso, eu como faço parte do Centro de História e tenho projetos, é difícil depois conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas talvez os seminários estejam a ser um bocadinho a maior prova de fogo. Depois, além disso, como eu referi, a questão dos projetos e penso que andará um bocadinho à volta disso. Também a questão financeira, não é tanto a questão financeira, mas é tanto a questão, sei lá, mais é preciso, enfim, eu estava a trabalhar, depois fiquei sem trabalho, porque eu fiquei neste impasse por causa da questão da bolsa, e de facto são questões um bocado complexas, mas que depois acabamos por conseguir contornar, tem que ser mesmo assim. Estamos todos a torcer para que tu consigas a bolsa este ano. Sim, acho que sim. Oxalá seja desta, que é para ver se a coisa fica estabilizada, porque de facto isto não é vida para ninguém, uma pessoa andar sempre a pensar como é que vai ser o dia da manhã. É assim, quando tens pais que te ajudam, e eu, enfim, tenho pais e irmãs assim, que me ajudam imenso e me apoiam, às vezes, coitados, já não têm paciência para as minhas ausências, porque estão sempre a dizer, pô, tu estás sempre enfiado no teu casulo, sempre, e eu digo, pois, mas tipo, deixem-me estar porque isto tem que ser assim. Claro que é possível fazer-se um pouco de tudo, todos os dias, mas às vezes é difícil gerir o tempo e os horários conforme o trabalho. E pronto, e acho que a prova de fogo estará para vir, penso eu que será a tese de doutoramento, porque sem dúvida que essa é sem dúvida a prova de fogo. E aqui para o nosso amigo Josias, eu continuo as palavras do Carlos, eu já ia dizer, eu acho que a grande questão de um doutoramento, assim como eu passei pelo mestrado, inclusive no mestrado eu tive problemas psicológicos, eu cheguei a dar aula, a estar na sala dando aula, porque eu sou professor, e entrei em desespero de uma fala de um aluno, assim, de ele falar de uma realidade dele, me deixar emocionado e começar a chorar. Bom, a Tatiane, ela claro. possivelmente ela está pronta com essa questão. Claro Fiquei, assim, num estado de nervo muito fácil, perdendo o sono, como estou agora um pouco de novo, chegando no final do semestre. É difícil. Mas eu acho que a maior prova de fogo de um mestrando e de um doutorando não são os seminários, como vocês chamam aqui, né, que são essas matérias de crédito. Nós estamos, eu acho, passando por esse momento da pandemia, que isso está gerando um desconforto psicológico muito grande geral. Eu, pelo menos, perdi pessoas que eu conheço. Eu tive meu sogro recentemente mal, foram quase 15 dias de luta, quase ele se foi. Então, isso mexeu muito com o nosso psicológico. Essa coisa desse momento, eu acho que está
pesada. Mas eu acho que o doutoramento e o mestrado... Bom, uma pós-graduação estrito sensu, como a gente chama aqui, não sei se vocês chamam aí também, que seria o mestrado e o doutorado, né, o doutoramento. Sim, sim. A grande questão é a pesquisa. O aluno que disser que sofreu por causa dos seminários, ele não sabe o que é sofrimento ainda, porque é a pesquisa que você vai ser puxado. Principalmente se você tiver um bom orientador. Eu não tive um tanto bom orientador, mas eu tive co-orientadores, autoridades no que eu fiz, que me puxaram, né? Essa que é a grande questão. Agora, nós temos, às vezes, alguns professores que tiram um pouco a nossa paz, assim, eu não sei, né? Porque, assim, tem professores que ele consegue... Nós, como professores, a Tati também é professora, você entende que a docência é um caminho, independente do nível, a docência é um caminho de você incentivar o aluno. O aluno nunca pode se sentir rebaixado e ver o professor ou os colegas como uma coisa inatingível. Ele tem que saber. E outra coisa, realidades culturais e coisas mais de cada aluno. Claro. Né? Tem alunos que estão, por exemplo, na nossa turma, que ele não tem o mesmo desenvolvimento, por exemplo, com um aluno que veio do Brasil. Eu sou fruto de uma educação mais estruturada no meu país. E aí a professora e o professor tem que ter esse viés. Bom, eu não estou aqui para falar de professor, mas isso também dificulta. Eu estou vendo alguns alunos que estão aqui, nossos colegas, que estão tendo uma grande dificuldade, como eu estou tendo fazendo o doutoramento. Aliás, então essa pressão... anularam cadeiras, não é? Hã? Temos colegas que anularam esses seminários, que cancelaram. Exatamente. Eu falei para minha esposa também, que é da área da educação, que inclusive está fazendo mestrado também. Aí, comigo, ela na área da educação também fazendo mestrado, ela tem uma escola, da qual também eu faço parte, e eu falei para ela, não está brincadeira, porque é uma pressão muito grande, né, assim, esse semestre eu senti, o semestre passado foi de boa, agora, esse semestre, quando chega alguns dias da semana, eu quero morrer. Quando chega a terça-feira, temos todos a corda pendurada no candeeiro. Eu não quero dizer dos dias da semana que me deixa atordoado para não sofrer represália, porque esse negócio vai ser visto aí mais para frente. Não, mas na verdade é assim, e fazendo aqui também um bocadinho a parte apologética da coisa, tem sido super duro, mas eu tenho também de concordar um bocadinho com Maria João. Eu sinto, aliás, e eu vou-lhe dizer isto porque às vezes também falo com ela, eu sinto que a professora Ana me estragou no bom sentido, porque eu ontem estive a fazer um curso sobre o feminino no cristianismo gnóstico, e eu parecia que eu já integrei a nossa professora a nível de inconsciente, né? E estou a ouvir alguém que sabe imenso, e sem sombra de dúvida, e eu estou pumba interiormente a cascar e a desconstruir e a pensar, ela estragou-me toda. Pronto, é isto. É bom, é fantástico. Não, nesse sentido, sim. É fantástico. É o que o Bourdieu vai dizer de você internalizar, né, o sentido da coisa. Você foi internalizada pela Bom, você falou o nome dela e eu estava segurando aqui. Enfim, mas é claro, nós sabemos que não tem jeito. Dentro de ainda mais a linha que ela vem, ela exige. Agora, eu estou dizendo do que é bom e do que é real, né? Do que é a nossa realidade, que é difícil, mas esse difícil não quer dizer que é ruim em termos acadêmicos, em termos metodológicos, em termos de disciplina, em termos de você melhorar a tua escrita. Esses cuidados, às vezes, você fica meio despreocupado. E ela veio, de fato, que ela é muito metódica, né? E uma coisa que ela tem de bom, para eu não ser injusto também, é que poucos professores dão resoluções de trabalhos tão rápido quanto elas, que a gente chama de devolutivas, né? Isso é muito bom para o aluno saber onde ele precisa melhorar. Quanto isso aí, eu até como professor, eu sei disso. Agora, a minha realidade, que eu falei, o contexto de cada um, às vezes, é difícil, né? Mas estou sobrevivendo. Estamos aí a quatro aulas para frente, né? Maria João, e tu? Quais têm sido, assim, as tuas maiores lutas? Olha, é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu estou a fazer um horário muito, muito reduzido mesmo. Eu estou a trabalhar atualmente por conta própria e consigo organizar o meu horário de trabalho e consigo me aguentar bastante bem, tendo bastantes horas livres, supostamente, mas não chega
aquilo que nós precisamos para a faculdade, é verdade. Porque o nível de complexidade de cada uma das disciplinas é brutal mesmo. Como vocês estavam a dizer, eu gostei de começarem, eu desde o início do semestre, por acaso, eu percebi que aquilo não era bem o que eu estava à espera e eu inscrevi-me a mais uma disciplina do que era suposto, portanto, ganda tiro no pé, tendo em conta que uma delas era tipo o triplo das outras. Então, eu estou tipo com 7 disciplinas, mais ou menos, uma coisa assim de género. Mas pronto, mas apesar de tudo, foi bom eu desde o início ter percebido, ok, isto é exigente e eu tenho que começar a introduzir um método de estudo desde o início. E tem corrido bem, mas obviamente nós estamos a um mês do final do semestre acabar e a pressão aperta brutalmente. Olha, e tens ideia da tese que vais desenvolver? Não faço a mínima ideia. Mas, por exemplo, mas como não sou da vossa área, não sei. Mas eu queria comentar uma coisa que vocês tinham falado aí, o que eu adorei. A questão dos jogos do egos e das autoridades, às vezes, de docentes, que por acaso eu não tenho com esse tipo de características, nenhum deles. E é uma coisa que falha muito às vezes, que é muito debatido, pelo menos na minha área, pronto, na área de investigação que está mais próxima da minha área, que é a questão da humildade epistémica, que é a pessoa assumir que o conhecimento é limitado e nós somos obrigados a compreender os nossos limites. Então, quando há algum professor que tem assim um tipo de autoridade deste género, eu fico a pensar, olha, tu até podes ter mais conhecimento do que eu, mas se tens esse tipo de postura, além de não ser minimamente empático, portanto não cria logo aquilo que penso que se chama uma relação pedagógica muito acessível, não é? Porque interessa a pessoa ter conteúdo. Se também não tem uma boa forma de expressar, não vai ser interessante. Claro. Vai ser muito mais difícil de estabelecer empatia com os alunos. Mas por outro lado, eu fico a pensar, se a pessoa tem tanta autoridade do próprio conhecimento, eu acho isso um bocado perigoso mesmo, sinceramente, porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo os limites do meu próprio conhecimento e também do conhecimento que está disponível. Portanto, quando uma pessoa está muito segura... E também que o teu conhecimento vem do teu banco, do teu sofá, não é? Do sítio onde tu estás posicionada. Portanto, Exatamente. Claro. É um conhecimento muito focal mesmo, é verdade, muito restrito. E eu, por exemplo, dentro da minha área, porque como eu sou profissional de saúde, isto é uma das áreas que é um dos conceitos muito debatidos que tem a ver com a questão da incerteza, mas a incerteza pode ser transmitida até ao conhecimento e existe um nível de incerteza tão elevado que quando tem esse tipo de posturas eu fico mesmo daquela, atualmente fico, anteriormente não tinha este sentido crítico, mas atualmente fico, está bem. Sabes o que é importante no meio disso? É que realmente essa parte da humildade, não é? Da humildade epistémica, nós estamos há um semestre, vai acabar agora, a tentar definir religião. Pois é. Mas você percebe que na sala de aula tem os desumildes epistêmicos. Você tem os desumildes epistêmicos. Olha que eu tenho a impressão de que nada é novo, e se nada é novo, eu duvido que essa pessoa esteja fazendo ciência. Porque não há dúvidas, não há contrapontos, é sempre muito exato e absoluto. Então eu acho que não está estudando ciência ou a religião. Na realidade, aliás, o que ele faz, a reação dele, é uma reação religiosa. De não ter dúvida, de dogma. É uma postura não se faz ciência sem a falsibilidade, sem a dúvida, e essa questão mas diz-me uma coisa, neste semestre que nós temos estado a tentar definir religião, e como vocês sabem, nós já estudámos sociólogos, psicólogos, psicanalistas, antropólogos, filósofos, sociólogos, historiadores, sei lá, todo o tipo de abordagem, não é? Padre! Já conseguimos saber o que é religião? Ou ainda não? Eu tô meio em dúvida, eu não sei, eu tô meio em dúvida ainda, só um pouquinho. Será religião? Existe religião? É alguma coisa palpável? É alguma coisa do mundo do sensível? É alguma coisa do mundo das ideias platônicas? Sabes o que é que eu acho? Eu acho é que isto só vem provar que todas estas visões mostram que um objeto de estudo é o somatório de todas as visões, dependendo do posicionamento do investigador, não é?
E aí é exatamente o que ela estava dizendo. A humildade epistêmica vai aí, né? Não tem jeito de você não considerar outras visões do mesmo objeto. E o pior, o nosso objeto é um objeto muito subjetivo. Então não tem como você não considerar isso, porque nós estamos falando de ciência que é objetiva, mas estudando um objeto que é subjetivo. E isso é uma grande confusão. Por isso nós não chegamos a uma definição lógica do que é religião. E nunca vai. E não podemos desconsiderar. O Carlos estava ali de dedinho no ar. Eu estava a ouvir-vos porque eu fiz mundo bíblico no mestrado com o professor José Augusto Ramos, que foi um dos tradutores da Bíblia Sagrada, e eu gostava muito dessa, porque assim, ele veio da área também da filosofia e da teologia, e ele uma vez colocou uma questão muito concreta que foi isso: então, mas o que é que para vocês é a religião e é a fé? E de facto, eu gostei muito da perspectiva dele, porque no fundo, muitas vezes o que acontece é que parece que o debate centra-se muito mais em bairrismos, em cegueiras dogmáticas, do que não tanto na questão da discussão dos conceitos. Ou seja, no caso de um historiador e de um teólogo e de um filósofo, muitas vezes eles conseguem ter, ou melhor, eles têm a obrigação de conseguir delimitar as coisas e não colocar as suas convicções no objeto de estudo, o que nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Mas de facto ele dizia-nos sempre que nem a religião nem a fé, e utilizando uma imagem de cotidiano, se compra no supermercado. Ou seja, nós não chegamos ao supermercado, compramos uma caixa de religião, vamos para casa e levamos ali o conceito definido e ali bonito, limpinho, sem nada. Não, não é assim. E de facto nós temos abordagens diferentes, desde o Foucault, passando pelo Mircea Eliade, passando por diversos autores que estudaram isto exaustivamente. E, de facto, a religião, para mim, eu ainda continuo a ter um bocadinho aquela ideia da religião como religare. Ainda defendo um bocadinho essa ideia, penso que é do Cícero, se não estou enganado, acho que era o Cícero que dizia que a religião religione é de religar. Exatamente. Eu acho que de facto é um conceito. Eu acho que pensar que se há tema e se há objeto de estudo que vai ser eternamente estudado e que nunca ninguém vai chegar a uma conclusão concreta, é a religião. Será que nós não estamos a estudar todas estas visões para podermos construir a nossa? Sim, porque se calhar a nossa também é um bocadinho uma manta de retalho, não é? Exatamente, porque eu penso que nenhuma religião, como eu aqui há tempos partilhei contigo, nenhuma religião é fiel depositária de verdades incontestáveis. Eu acho que isso tem que ser a peça central de qualquer religião. As pessoas, sejam historiadoras ou teólogos, que vão vender as suas ideias e que vão dizer isto é assim, ponto final, e não há aqui mais nada a rebater, eu acho que, enfim, não há grande contributo. Eu aqui há cerca de um ano ou dois comprei o livro não sei se vocês conhecem, o Reza Aslan, ele publicou aquele livro que é o Deus, uma biografia. Bem, o homem, ou seja, o Senhor, ele veio desmoronar tudo, veio dar uma pedrada no charco, porque no fundo ele apresenta uma visão de Deus e da religião que no fundo vem contestar tudo. Cá em Portugal... Tendenciosa. Sim, ele cá em Portugal, não sei se vocês conhecem, mas o padre Joaquim Carreira das Neves, que morreu há uns anos, ele era um grande teólogo, e ele escreveu um artigo na altura que, enfim, ele dizia que aquilo, enfim, caía por terra, que eram ideias que não tinham cabimento nenhum. Mas, de facto, o Aslan, e eu acho que toda a gente devia ler o livro, de facto é um autor que apresenta uma visão precisamente inovadora e diferente da questão de Deus, porque Deus é uma questão em aberto e a religião é uma questão em aberto. E a fé é uma questão em aberto, e eu gostava muito dessa imagem do professor Ramos, dele nos dizer nas aulas, ninguém pode pensar que a religião é uma coisinha que se compra e que se leva para casa, não é? E é um assunto que vai ser... Diz. E é por isso que eu gosto dessa visão do Mircea que vocês falaram. Por eu ser religioso, eu acho fantástico a abordagem dele de entender a religião. Se todos em suas áreas falam da religião, por que não ouvir o que o próprio religioso tem a dizer da religião? A tónica deve estar na experiência. É assim, exatamente. Eu sou suspeita porque sou junguiana e como junguiana a minha filosofia tem de ser a do Mircea, portanto não há hipótese, não consigo fugir dele. Aliás, eu quando vi que os textos que tínhamos para ler, parte eram sobre ele, eu tenho N livros dele, o Mito Eterno Retorno, tenho aqui outro, o Mito Sonhos. William James também vai caminhar quase nesse sentido também, né? O William James, eu não sei se vocês conhecem também o Schleiermacher. Sim, claro Schleiermacher, não sei se como é que fala, porque vocês que manjam aí do alemão me falam. É Schleiermacher ou Schleiermacher? Ou nenhum dos dois? Olha, ninguém conhece?
Vou mandar para vocês. Ele também fala, nós estudamos em um desses textos aí, ele apareceu. Ele fala também sobre o sentimento religioso e como nós deveríamos abordar esse sentimento religioso, mesmo que você fazendo ciência, mas também a partir de um olhar da própria religião. E a gente quase não faz isso. Inclusive, falar na sala, né, de religião é quase que um pecado capital. Verdade. De religião no sentido da própria religião, né, da experiência do religioso, que o Freud vai chamar de sentimento oceânico, como ele vai dizer. Não, e eu lembro, e tu estavas a falar do Freud outra vez, que eu não, acabei por não te explicar, mas o que o Freud falava era da formação do ego. E na formação do ego, no período do desenvolvimento psicossexual da criança, há uma altura, que é o complexo de Édipo, que toda a gente já ouviu falar, não é? Em que há a identificação com as polaridades e que o menino se apaixona pela mãe, obviamente é uma coisa simbólica, não é como nós vemos enquanto adultos, não é? E como tal o pai torna-se um rival. Mas o pai não pode ser rival, isso não é tolerável do ponto de vista do aparelho psíquico, porque é o pai, ele tem de baixar a bola, ele tem de humildar o ego, ele tem de matar o pai simbólico. E a religião dá-nos essa projeção do pai que vive para sempre, que é o Deus Pai, que é aquela sensação de que a nossa proteção vai ficar para sempre, o nosso ego vai estar sempre estruturado, porque mesmo que o pai, a lei do pai me falhe, eu tenho a lei do pai no céu. Então é um mecanismo projetivo, é quase uma defesa de proteção do ego. Era isto que depois não pude falar porque o nariz. Você poderia ter falado tão rápido assim, a Ana não deixou, né? Havia gente que não queria, portanto, torcer o nariz e coisa. Maria João, olha, eu ia dizer da definição, olha, definir religião. Cheguei à conclusão que nem me atrevo, mas eu tinha dito umas coisas que era... Essa é a agnóstica mais crente que eu conheço. É verdade. Porque a tua fala, ela é muito ponderada, muito equilibrada, muito humilde. E o jeito que você fala de religião, tem religioso que não fala. Sério mesmo, opa, tá bem. Mas olha, em relação à questão da definição, eu diria que na minha área também existem situações que nós não conseguimos definir. E então, mas nós dividimos de duas formas, ou seja, aquilo que é para a pessoa, que neste caso são os nossos pacientes, a pessoa não precisa definir e pode ter uma definição própria, uma experiência própria, que é extremamente subjetivo e nós nem nos atrevemos a interferir na definição que a própria pessoa tem acerca da sua própria experiência. E depois, nós, ao mesmo tempo, paralelamente, fazemos uma chamada definição académica para nós falarmos mais ou menos a mesma linguagem entre académicos. É como se fossem uns limites, uma barreira, uma baliza, e nós trabalhamos dessa forma. Então, a minha proposta seria algo do género, ou seja, assumir que a religião para cada pessoa pode ser diferente, ou a experiência religiosa pode ser uma coisa muito pessoal e que nós nunca vamos interferir na forma como a pessoa vê a sua própria religião. E depois, por outro lado, academicamente, podemos arranjar uns traços gerais de definir religião só para falarmos mais ou menos a mesma linguagem entre académicos, mas lá está, eu como não sou da área, ainda menos, não me atrevo. Nem sequer académica. Mas eu queria ainda tocar aqui num ponto que vocês tinham falado muito interessante. Tem a ver com, na investigação científica, a questão da objetividade e subjetividade. Isso é um erro. Estes pontos extremos, eu sou fã de estudos mistos, portanto, que está ali no meio. Ou seja, que vão buscar tanto dos estudos quantitativos como os estudos qualitativos. É isso que torna... qualquer investigação científica muito mais rica, pelo menos nas áreas que eu tenho conhecimento, porque nem toda a gente se pode dar ao luxo de só precisar de ferramentas matemáticas para justificar uma coisa, ok? Nem toda a gente se pode dar ao luxo. E mesmo assim, quando a pessoa vai à objetividade extrema, geralmente nós pensamos na física e algo assim do género, ainda assim, isso não é perfeitamente objetivo, porque nós somos uns humanozinhos no planeta Terra a estudar o cosmos onde estão incluídos. Portanto, onde é que está a objetividade aqui? Percebem? Ou seja, de facto, nós temos ferramentas objetivas e ferramentas subjetivas e nós podemos usar as duas, são os estudos mistos, e eu sou fã mesmo de ir buscar as duas, porque fica muito mais rico, sem perdermos a objetividade QB,
também ter a subjetividade de QB. Depois não queremos ir até os extremos, ou seja, eu não quero o chamado em filosofia, se não estou em erro, o positivismo lógico, que só aceita a objetividade extrema. Óbvio, não é nada rico e é um engano mesmo próprio. Depois, por outro lado, também não quero ir ao relativismo extremo, em que não aceitam, em que é tudo válido, nada... Estavas a falar e estava-me a lembrar daqueles textos fantásticos dos minimalistas e dos maximalistas, não é? Exatamente. Que o autor, inclusive, propõe o não fanatismo religioso e também o não fanatismo do extremo da razão, Portanto, usar da ciência, até as últimas consequências. A carapuça serve, a área da ciência igual, a carapuça serve, tal e qual mesmo. Muito bom. Material religioso, ou seja, qual for o material da experiência humana, mas usá-lo de forma simbólica, integrando nas provas factuais. Portanto, fazer a ponte entre as duas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Que é a crítica da autora que, inclusive, que foi eu que apresentei, que eu esqueci o nome dela agora, que faz a crítica, inclusive, é porque eu estou traumatizado, gente. Eu vou precisar de consultas com a Tati. Que fala dos novos ateus, né? Que ela fala desse extremo do Richard Dawkins e desses caras do Henry, esses caras todos. Sim. E que ficaram muito ofendidos com o que eu disse com ela. Então, inclusive a tua fala meio que alimentou o ego dos novos ateus da sala, né? Já tivemos aqui mais ou menos. Já tivemos aqui mais ou menos o que é que o Josias está a pensar fazer da vida, tu ainda não sabes? Não faço a mesma ideia. Por acaso, há uma coisa, eu posso dizer-vos uma coisa que não tem muito a ver com a questão da religião, mas há uma coisa que eu gosto muito, isto da área da filosofia, e que depois obviamente eu vou levar para a minha área. Eu acho que vou fazer algo à volta da incerteza, de que é possível a pessoa trabalhar na incerteza sendo o mais correto epistemologicamente possível, o mais honesto com o conhecimento disponível. Eu acho que é possível a pessoa aceitar um nível de incerteza, de desconforto, sem ser dogmático nem cético extremo, não é? Pronto, acho que é mais ou menos isso. E o Carlos também está a fazer ali um trabalho, para mim, extremamente interessante. Bem, mas o Carlos vai explicar. Conta, Carlos. No mestrado, eu estudei um livro da Bíblia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. E durante o mestrado, dediquei-me ao estudo da chamada literatura canónica. Durante o mestrado fiz alguns seminários. Eu, além da Bíblia, eu depois também gosto de estudar textos do Próximo Oriente Antigo, portanto, gosto de abarcar várias literaturas. E no mestrado também cheguei a estudar o Alcorão e a fazer uma relação entre a imagem do Jesus bíblico e do Jesus alcorânico. E na altura até foi uma investigação muito interessante e nunca pensei na minha vida chegar a ler o Alcorão, nunca pensei, mas foi uma experiência muito boa e gostei bastante. E depois, gostei tanto da literatura canónica e do estudo, que pensei assim, bom, vou fazer uma tese em que analisa a questão da historiografia que está presente no livro dos Atos dos Apóstolos, porque não sei se vocês conhecem o livro, portanto o livro é como se fosse a primeira história do cristianismo, ou seja, no fundo é apresentada ali uma história do cristianismo, e eu estudei o livro e o objetivo foi estabelecer uma relação entre a historiografia e aquilo que os gregos conheciam como a novela, porque há algumas cenas que são inspiradas em obras da época, como por exemplo em Homero, etc. Pronto. E, no fundo, foi um trabalho de intercâmbio cultural e eu gostei. Depois, eu fiquei tão interessado naquilo que pensei assim, bom, que tal agora estudar literatura apócrifa? Portanto, nem havia nada para fazer. E eu fui pegar logo numa coisa difícil. Pronto, aí vou eu para a literatura apócrifa. Estás a estudar o quê especificamente nos apócrifos? Atos apócrifos. Ou seja, eu parece que sou um fã dos Atos, mas realmente eu gosto muito do livro dos Atos. Porquê? Porque de facto é um livro fascinante. E o que é que acontece nestes Atos apócrifos? Nós temos resposta nestes Atos apócrifos sobre a vida dos apóstolos que não é relatada nos Atos canónicos. Vou dar um exemplo, muito simples. Por exemplo, nós sabemos que Pedro, a determinada altura, nos Atos da Bíblia, canónicos, desaparece. E ninguém sabe o que é que aconteceu. Mas nos Atos apócrifos de Pedro, nós sabemos o que é que aconteceu. Que ele morreu em Roma, durante o reinado do Nero. Portanto, nós temos essas informações. E a literatura apócrifa é tão importante, apesar de ter sido muito desvalorizada nos últimos anos, porque dá resposta a questões que os livros canónicos não dão. Ou seja, no fundo, é uma literatura alternativa
que não foi reconhecida pela Igreja, porque a Igreja determinou e assim entendeu que os livros não eram oficiais e, portanto, foram colocados de parte. E, portanto, eu pensei que era interessante estudar essa literatura apócrifa, porque, de facto, ela está por estudar em Portugal. E eu lembrei-me, pronto, vou-me meter nisto e basicamente estou a gostar, está a ser interessante. E pronto, e os interesses andam muito em torno disso, porque realmente nós temos vários cristianismos, ou seja, nós durante os primeiros tempos nós não temos um cristianismo, nós temos aquela ideia às vezes um bocadinho de que o cristianismo, não, nós temos cristianismo. E por isso é que estes livros também nos vêm mostrar uma ideia diferente, ou pelo menos alternativa, como eu referi, de uma realidade que nós pensamos que é estanque e não é, porque há várias mudanças. Pronto, e basicamente o cerne do trabalho é um pouco este. Maria João, Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta ao Carlos e pode se calhar servir de discussão, que tem a ver com a questão da tolerância, ou seja, mesmo dentro, isto, há muitas formas, nós há bocado estávamos a falar da questão da tolerância mesmo na área das ciências, mas a tolerância mesmo dentro da própria religião, de não aceitar determinadas literaturas e quase se calhar se censurar, isso acaba por também ser um problema, e para além da intolerância religiosa entre várias religiões e etc. Lembra-me agora disso. Como é que achas que dá para dar a volta à questão? Pois, boa pergunta. Porque é assim, de facto, nós quando percorremos a documentação da época, é muito interessante ver que durante muito tempo estes livros que à partida eram, digamos, não oficiais ou não autênticos, ou o que se queira chamar, eram livros que eram discutidos pelas comunidades e eram interpretados. Ou seja, a Igreja a determinada altura... Inclusive alguns, né, Carlos, quase que entrou na canonicidade bíblica, né? Por pouco não entrou. Eram usados, eram citados, inclusive, por autores como o próprio Eusébio de Cesaré, que nós vimos, e então foi entrado, não entrou no processo de canonicidade. Precisamente, por exemplo, o Tertuliano, no século III, ali 200 e tal, o Tertuliano escreve uma obra que é o Zebatismo, um tratado, e em que ele diz, bom, os atos de Paulo e Tecla andam por aqui... Ele cita a Tecla, Sim, andam por aqui a circular e andam aqui a pôr umas ideias um bocadinho assim fora da caixa de meio das mulheres, a dizer que já podem pregar e balançar, e no fundo o Tertuliano queria pôr ali um freio, não é? Queria dizer assim, vamos com calma, porque no fundo a literatura era comentada, a literatura circulava. O problema são as categorias que depois nós definimos, ou seja, a Igreja definiu, porque no fundo o facto dela ser apócrifa significa que a Igreja, no fundo, colocou um rótulo, ou uma, sei lá, assim, um rótulo. Sim, é um rótulo, sim. Vai pondo dentro de caixinhas e vai tipo limitando. Pode-se dizer que perdurou até o século XIX, século XX esse rótulo. Agora que você tem um novo interesse na academia sobre isso aí, e até alguns religiosos para interpretar o próprio Novo Testamento. Meus amigos, e eu agora não quero ser um arauto das mais novas, mas nós atingimos 1 hora, que é a duração do... Mas eu acho que a conversa convosco é tão boa que eu quero vos convidar para uma conversa futura e eu acho que vou sugerir um tema. Sim. E o tema será o Jesus histórico, o Jesus bíblico e o Jesus simbólico. Ok. O que é que os mas já está, meu eu Deus. acho muito interessante, mas sabes, eu vou escolher a pessoa errada. Você vem fazer as mediações epistêmicas. Não, isto é um debate. Um debate entre investigadores, aberto às opiniões, aos factos. De uma pessoa que está super de fora. Não, a sério, eu sou mesmo muito ignorante, desculpa. Aberto aos maximalistas, aos minimalistas e aos moderados, portanto. Exato. Opa, muito fixe. Aceita o convite? Eu aceito. Boa. Eu ainda vou... Opa, Tatiana, nós ainda falamos, mas tenho certeza que me queres aturar outra vez. Eu acho que este quarteto fantasma ou fantástico está aqui uma maravilha para discutir este assunto. Lembrando que esse quarteto vai se encontrar depois pra gente... Eu não bebo, né? Pra vocês tomarem aí vinho, não sei o que vocês tomam, cerveja, sei lá. Eu vou tomar meu suco de laranja, de uva, alguma coisa. Mas é importante que nós estejamos juntos, né? Oh. Sem sombra de dúvida. Pessoal, gostei muito de vos ter aqui. Obrigada pelo que trouxeram e pelas vossas visões. E, olha, bom tema, diz a Natália. Pois, mais uma achazinha na fogueira, né? Ela está aqui. É a Natália da sala? É a Natália brasileira? Sim. Oh, é tão querida. Natália, que bom que você está aqui.
Olá! Portanto, Não, mas olha, estão convidados para o Jesus, e eu prometo que vou ser provocadora o suficiente para tentar irritar as pessoas lá em casa. E depois vou deixar a coisinha aberta para vocês debaterem, que vocês são maravilhosos. E vamos ter aqui uma discussão saudável numa próxima vez. Eu depois mando-vos a data e aviso o pessoal, está bem? E conto convosco e vamos tendo assim. Também o semestre está a acabar, nós temos de nos ver de alguma maneira, não é? É verdade, e aí, no final, eu vou fazer um convite ao proselitismo e também tirar ofertas, tá? Oh, meu Deus. Portanto, ao pessoal lá de casa, obrigada por terem estado em mais uma emissão do Martelo de Jung. Já sabem que este podcast está disponível em vídeo no IGTV sempre e depois na esradio.pt, quintas-feiras às 9 da noite e sábados às 11 da manhã. Portanto, podem consultar e vai para o YouTube mais tarde. Portanto, vão poder ver à vontade quantas vezes quiserem, tomar notas e dar ideias para coisas ainda mais complexas que nós estamos cá para isso. Obrigada a todos por terem vindo. Muito obrigada pelo convite, Tatiana. Obrigada, colegas. Até já. Até.